Olá, tudo bem com vocês? Cláudia Souza, eu sou terapeuta em dependência e codependência química e hoje eu estou iniciando o estudo de um livro que fala muito sobre codependência emocional, codependência no sentido de ter problemas com companheiros alcoolistas, que vêm de família completamente disfuncional. Então hoje eu vou começar o estudo do livro Mulheres que Amam Demais. Esse livro ele foi escrito por Robin Norwood, tá? E ela conta um pouco de algumas histórias de pessoas que ela atendeu, né? Pessoas que ela fez parte do caso e ela conta o caso e dá alguns insights, né? Sobre a questão da pessoa. Eu acredito que todas as mulheres já passaram, em algum momento, vão se identificar com algum dos textos, né? Como eu me identifiquei com vários. E assim, quem tiver perguntas, quem quiser participar, né? Pode mandar o convite, eu subo a tela também para participar, pra gente comentar, conversar sobre o livro. Então eu vou ler um pedacinho pra gente começar, tá? Amar demais deixa de ser saudável quando persistimos num relacionamento inacessível, insensato e mesmo assim somos incapazes de rompê-lo. Robin Norwood aborda a face negativa e destrutiva do amor, a obsessão pelo outro, uma estrada de mão única baseada no medo e na insegurança. Explica a distinção entre amor saudável e insensato e fala das razões que levam a mulher que ama demais a tornar-se excessivamente tolerante. Com sensibilidade rara, Robin Norwood encaminha a leitora a canalizar a energia para si mesma, em vez de projetá-la a um homem que não pretende mudar. Lembra que o amor deve ser um acontecimento feliz e não um evento angustiante. Mulheres que Amam Demais é um livro magnífico, indispensável a todas as pessoas que desejam alterar padrões de comportamento e ter uma vida tranquila e feliz, amando o outro e a si mesmas. Então vamos lá. Prefácio. Quando amar significa sofrer, estamos amando demais. Quando grande parte de nossas conversas com amigas íntimas é sobre ele, os problemas, os pensamentos, os sentimentos dele, e aproximadamente todas as nossas frases se iniciam com ele, estamos amando demais. Quando desculpamos sua melancolia, o seu mau humor, indiferença ou desprezo como problemas devidos a uma infância infeliz, e quando tentamos nos tornar suas terapeutas, estamos amando demais. Quando lemos um livro de autoajuda e sublinhamos todas as passagens que pensamos que irão ajudá-lo, estamos amando demais. Quando não gostamos de muitas de suas características, valores e comportamentos básicos, mas toleramos pacientemente, achando que ao menos formos atraentes e amáveis o bastante, ele irá se modificar por nós, estamos amando demais. Quando o relacionamento coloca em risco nosso bem-estar emocional, e talvez até nossa saúde e segurança física, estamos definitivamente amando demais. Apesar de toda a dor e insatisfação, amar demais é uma experiência tão comum para muitas mulheres que quase acreditamos que é assim que os relacionamentos íntimos devem ser. A maioria de nós amamos demais ao menos uma vez, e para muitas está sendo um tema repetido na vida. Algumas nos tornamos tão obcecadas por nossos parceiros e nosso relacionamento que quase não somos capazes de agir. Neste livro, analisaremos a fundo as razões por que tantas mulheres procuram alguém para amá-las. Parecem encontrar inevitavelmente parceiros doentios e não afetuosos. Devemos ver o motivo, já que o relacionamento não satisfaz nossas necessidades, mas temos tanta dificuldade em acabar com ele. Veremos que amar se torna amar demais quando nosso parceiro é inadequado, desatencioso, inacessível e mesmo assim não conseguimos abandoná-lo. Nós o queremos,
precisamos dele ainda mais. Passaremos a compreender como o fato de querermos amar, de ansiarmos por amor e de amar em si, torna-se um vício. Vício é uma palavra assustadora. Ela evoca imagens de dependente de heroína espetando agulhas nos braços e levando uma vida, obviamente, autodestrutiva. Não gostamos da palavra e não gostamos de aplicar o conceito à forma de nos relacionarmos com homens, mas muitas de nós fomos viciadas em um homem e, como qualquer outra pessoa viciada, temos que admitir a seriedade de nossos problemas para que possamos empreender a recuperação. Se você já ficou obcecada por um homem, deve ter suspeitado que a essência daquela obsessão não era amor, e sim medo. Nós que amamos obsessivamente somos cheias de medo. Medo de estarmos sozinhas, medo de não termos valor, nem merecermos amor, medo de sermos ignoradas, abandonadas ou destruídas. Damos nosso amor na esperança de que o homem por quem estamos obcecadas cuide dos nossos medos. Ao invés disso, os medos e nossas obsessões aprofundam-se até que dar amor para obtê-lo de volta torna-se uma força propulsora em nossas vidas. E por que nossa estratégia não surge efeito? Esforçamos-nos mais e mais, amamos ainda mais, amamos demais. Percebi pela primeira vez o fenômeno de amar demais como uma síndrome específica de ideias, sentimentos e comportamentos, após vários anos de aconselhamento a consumidores de álcool e de drogas. Tendo realizado milhares de entrevistas com viciados e suas famílias, fiz uma descoberta surpreendente. Das pacientes que entrevistei, algumas cresceram em famílias problemáticas, outras não. Mas seus parceiros quase sempre provinham de famílias com problemas sérios, nas quais experimentaram tensões e dor mais intensas que o normal. Lutando para lidar com os companheiros dependentes, essas parceiras, conhecidas no campo do tratamento do alcoolismo como coalcoólatras, inconscientemente recriavam e reviviam aspectos significativos da infância. Foi principalmente conhecendo esposas e namoradas de homens viciados que comecei a compreender a natureza de amar demais. Suas histórias pessoais revelaram a necessidade que têm de serem estoicas, o sofrimento que experimentaram no papel de salvadoras e ajudaram-me a esclarecer a profundidade de seus vícios com relação a um homem, que era, por sua vez, viciado em alguma coisa. Ficou claro que ambos os parceiros nesses casais precisavam de ajuda e que, na verdade, ambos estavam literalmente morrendo por causa do vício. Ele, dos efeitos do abuso químico, ela, dos efeitos da tensão excessiva. Essas mulheres coalcoólatras fizeram-me compreender o forte papel que suas experiências de infância tiveram em seus padrões adultos no relacionamento com homens. Elas têm algo para contar a todas nós que amamos demais. Por que desenvolvemos uma preferência por relacionamentos difíceis? Como perpetuamos nossos problemas? E, mais importante de tudo, como podemos nos modificar e melhorar? Não tenho a intenção de afirmar que as mulheres são as únicas a amar demais. Alguns homens também se comportam assim, e seus atos e sentimentos provêm dos mesmos tipos de experiências e de dinâmicas de infância. Entretanto, a maioria dos homens que foram afetados na infância não desenvolvem o vício ligado a relacionamento. Devido a uma interação de fatores culturais e biológicos, eles normalmente tentam se proteger e evitam a dor, exercendo atividades mais externas que internas, mais impessoais que pessoais. A tendência é eles se tornarem obcecados pelo trabalho, por esportes ou hobbies, enquanto nas mulheres, devido às forças culturais e biológicas peculiares, a tendência é se tornarem obcecadas por um relacionamento, talvez apenas com o tipo de homem difícil e distante. Então esse é o prefácio, né? Então aqui a Robin Norwood, inicialmente, ela começa explicando qual é o conceito do livro dela, né? De onde foi que ela tirou as informações, o que ela aprendeu com as consultas que ela fez durante o tempo dela de trabalho com famílias de dependentes químicos, né? Com familiares e com dependentes químicos. Então ela faz um estudo em cima disso.
A partir do primeiro capítulo, ela já começa a contar as histórias das pessoas que viveram isso, né? Então, hoje a gente vai fazer o prefácio e o primeiro capítulo. Eu já li o prefácio agora, eu vou ler o primeiro capítulo e aí a gente vai fazer algumas discussões. Quem tiver aí, quiser fazer perguntas, quem quiser deixar perguntas. E no final, né, do primeiro capítulo que eu ler, ele é um pouquinho longo, a gente vai ler por partes. Eu vou deixar uma atividade para quem quiser fazer, né, e participar. E para a próxima semana, na próxima quarta-feira, às 19h30, eu vou estar aqui de novo fazendo a segunda parte do estudo, né, que no caso seriam os capítulos 2 e 3, e analisando junto com quem tiver feito a atividade, né, da semana, analisando as respostas de vocês. Na verdade, esse grupo de estudo é um grupo terapêutico, né? É um grupo terapêutico onde a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão da codependência química e emocional. Tá bom? Então agora eu vou para o capítulo 1. Amar o homem que não corresponde a esse amor. Vítima do amor. Veja um coração partido. Você tem sua história para contar. Vítima do amor. É um papel tão fácil e você sabe desempenhá-lo tão bem. Acho que sabe o que quero dizer. Caminhando na corda bamba, entre amor e o desejo, esperando encontrar o amor. É um trecho do poema Vítima do Amor. Era a primeira sessão de Gil, que parecia cheia de dúvidas. De expressão viva e boa aparência, cabelos loiros encaracolados, sentou-se formalmente com o olhar fixo em mim. Tudo nela parecia arredondado. O contorno do rosto, o corpo levemente roliço e principalmente os olhos azuis, que logo notaram os diplomas e certificados pendurados em meu consultório. Fez-me algumas perguntas sobre a universidade e meu trabalho profissional, e então mencionou orgulhosa que fazia a faculdade de Direito. Houve uma pausa e ela olhou para suas mãos encolhidas. Acho que seria melhor começar dizendo porque estou aqui. Falou rapidamente, usando a impetuosidade de suas palavras para criar coragem. Estou fazendo isso, quero dizer, procurando uma terapeuta, porque estou realmente infeliz, por causa dos homens, claro. Digo os homens e eu. Sempre faço algo para afastá-los. Tudo começa bem, eles procuram por mim e tudo mais. E depois que me conhecem... Gil ficou visivelmente tensa, tentando não deixar a dor transparecer. Tudo acaba. Olhou para mim contendo as lágrimas e prosseguiu lentamente. Quero saber o que estou fazendo de errado, o que tenho que mudar em mim, porque mudarei. Farei qualquer coisa que for preciso. Sou persistente, voltou a falar rapidamente. Não é por falta de vontade. Eu só não sei porque isso está sempre acontecendo comigo. Tenho medo de me envolver mais. Quero dizer, sofro toda vez. Estou começando a sentir medo dos homens. Ela se exprimiu com veemência. Meneando a cabeça, os cachos acompanharam o seu movimento e ela prosseguiu. Não quero que isso aconteça, pois me sinto muito só. Tenho muitas responsabilidades na faculdade de Direito e também trabalho para sustentar-me. Isso me manteria ocupada todo o tempo. Na verdade, foi tudo o que fiz no último ano. Trabalhar, ir à faculdade, estudar e dormir. Mas sentia a falta de um homem em minha vida. Então conheci o Randy. Continuou rapidamente. Ao visitar uns amigos em São Diego há uns 2 meses. Ele é procurador de justiça e nos conhecemos numa noite em que saí com meus amigos para dançar. Bom, nós nos demos bem de imediato. Havia tanta coisa para falar, creio até que tenha falado mais que ele, mas ele parecia gostar. E era simplesmente maravilhoso estar com um homem que se interessava por coisas importantes para mim também. Ela franziu o senho. Ele pareceu-me realmente atraente. Perguntava-me se era casada, sou divorciada há 2 anos. Se morava sozinha, esse tipo de coisa. Pude até calcular a ansiedade de Gil ao papear alegremente com Randy naquela noite. E a ansiedade com que recebeu 1 semana mais tarde, quando esticou em alguns quilômetros sua viagem a Los Angeles para visitá-la. Quando jantaram,
Gil o convidou para dormir em seu apartamento. Dessa forma, ele poderia adiar para o dia seguinte a longa viagem de volta. Randy aceitou o convite e o caso entre eles começou naquela noite. Foi maravilhoso. Ele deixou que eu cozinhasse para ele e gostou de ser tratado assim. Naquela manhã, passei a ferro sua camisa antes que se vestisse. Eu adoro tomar conta de um homem. Nós combinávamos perfeitamente. Ela sorriu com saudade. Ao continuar a história, estava claro que Gil ficara quase de imediato completamente obcecada por Randy. O telefone tocava quando ele chegou ao seu apartamento em San Diego. Gil disse-lhe que se preocupava com ele devido à sua longa viagem e que estava aliviada por saber que já estava em casa a salvo. Ao achar que ele estava ficando um pouco confuso por causa do telefonema, desculpou-se por estar incomodando e desligou. Mas um desconforto crescente surgiu dentro dela, alimentando pela consciência de que mais uma vez preocupava-se mais com Randy do que ele com ela. Certa vez Randy disse que não o pressionasse, senão desapareceria. Fiquei muito assustada. Tudo dependia de mim. Tinha que amá-lo e deixá-lo em paz ao mesmo tempo. Como isso era impossível para mim, fiquei cada vez mais assustada. Quanto mais me apavorava, mais o perseguia. Em pouco tempo, Gil telefonava quase todas as noites. O acordo que fizeram foi o de se fazer revezamento. Mas quando era a vez de Randy telefonar, ficava tarde e a inquietude de Gil era demais para ser suportada. De qualquer forma, dormir estava fora de cogitação. Então telefonava para ele. As conversas eram vagas e prolixas. Ele dizia que se esquecera e eu falava: como pode esquecer? Afinal, eu nunca me esqueci. Então começávamos a falar dos porquês e parecia que ele tinha medo de se aproximar de mim e eu queria ajudá-lo a superar esse medo. Ele vivia dizendo que não sabia o que queria na vida e eu queria ajudá-lo a perceber quais eram os seus problemas. Assim, Gil afastou-se um pouco, na tentativa de fazer com que ele ficasse mais perto emocionalmente. Ela não aceitava o fato de ele não a querer. Já chegaram à conclusão de que ele precisava dela. Pela segunda vez, Gil foi a San Diego para passar o final de semana junto dele. Naquela visita, ficaram juntos todo domingo, mas ele a ignorou, assistindo a TV e bebendo cerveja. Foi um dos piores dias para Gil. Ele bebia demais. Perguntei a ele, que me olhou surpresa. Não, errei. Desculpa, gente. Ele bebia demais? Perguntei a ela, que me olhou surpresa. Não exatamente. Na verdade, eu não sei. Nunca pensei nisso. Claro, ele estava bebendo quando nos conhecemos, mas é natural. Afinal, estávamos num bar. Às vezes, quando falávamos por telefone, ouvia gelos tilintando num copo. E eu o censurava por estar bebendo sozinho. Na verdade, ele sempre estava junto, ele estava bebendo alguma coisa. Mas supus que gostava de beber. É normal, não é? Parou por um instante pensativa. Sabe, às vezes ele falava de forma estranha ao telefone, principalmente para um procurador. Era vago, impreciso, distraído, incoerente, mas nunca pensei que fosse consequência da bebida. Não sei como justificava sua atitude para mim mesma. Simplesmente não pensava no assunto. Percebi tristeza em seus olhos. Talvez realmente ele bebesse demais, mas devia ser pelo fato de eu o entediar. Acho que eu não era interessante o suficiente e ele não queria ficar comigo. Prosseguiu ansiosa. Meu marido nunca me desejou. Era óbvio. Seus olhos encheram-se de lágrimas e sentiu o coração apertado. Nem meu pai. O que há comigo? Por que todos agem assim? O que estou fazendo de errado? No instante em que Gil conscientizou-se de um problema entre ela e uma pessoa que lhe importava, dispôs-se não apenas a resolvê-lo, mas também a responsabilizar-se por tê-lo criado. Se Randy, seu marido e seu pai não puderam amá-la, algo fora feito de errado ou não fora feito.
As atitudes de Gil, seus sentimentos, experiências e comportamentos eram típicos de uma mulher para quem amar significava sofrer. Ela apresentava muitas das características comuns às mulheres que amam demais. Não obstante os detalhes específicos das histórias e problemas, apesar do fato de terem vivido um árduo relacionamento com um homem ou do envolvimento numa série de parcerias infelizes com vários homens, essas mulheres apresentam o mesmo perfil. Amar demasiado não significa amar muitos homens, ou apaixonar-se com muita frequência, ou mesmo ter um grande amor genuíno por alguém. Significa, na realidade, ficar obcecada por um homem e chamar isso de amor, permitindo que tal sentimento controle suas emoções e boa parte do seu comportamento, mesmo percebendo que exerce influência negativa sobre sua saúde e bem-estar, e ainda assim achando-se incapaz de opor-se a ele. Significa medir a intensidade do seu amor pela quantidade de sofrimento. Ao ler este livro, você poderá identificar-se com Gil ou com outras mulheres cuja história chegou a ouvir ou ler, e questionar-se se você também é uma mulher que ama demais. Embora seus problemas com homens sejam similares ao delas, talvez você tenha dificuldade em associar suas situações aos rótulos que se aplicam a algumas experiências dessas mulheres. Todos temos reações emocionais adversas a palavras como alcoolismo, incesto, violência e vício. E às vezes não conseguimos olhar para nossas próprias vidas de forma realista, porque tememos que esses rótulos se apliquem a nós ou a pessoas que amamos. Cadê? Perdi. Achei. Infelizmente, negar esses termos, quando eles são cabíveis frequentemente, impedem-nos de conseguir a ajuda adequada. Por outro lado, esses rótulos tão temidos podem não se aplicar à sua vida. Sua infância pode ter sido envolvida por problemas de natureza mais sutil. Talvez seu pai, muito embora desse segurança financeira à família, detestasse as mulheres e não confiasse nelas. Era a incapacidade dele de amar. Talvez tenha impedido você de amar. Ou a atitude de sua mãe com relação a você tenha sido de ciúmes ou de competitividade em casa. Ainda que elogiasse você em público, de forma que você precisasse se sair bem para ter sua aprovação, temendo, no entanto, a hostilidade que seu sucesso provocaria nela. É impossível em apenas um livro abordar os inúmeros tipos. É impossível em apenas um livro abordar os inúmeros tipos de famílias doentias. Seriam necessários vários volumes de natureza diversas entre si. Entretanto, é importante entender que o que todas as famílias doentias têm em comum é a incapacidade de discutir problemas enraizados. Há problemas que são discutidos exaustivamente na maioria dos casos, e eles ocultam frequentemente os segredos subjacentes, que tornam as famílias desajustadas. É o grau de discrição de segredo, a incapacidade de discutir problemas e não a seriedade dos mesmos, que define tanto o grau de desajuste da família quanto a gravidade dos danos causados a seus integrantes. Família desajustada é aquela em que os membros têm funções inflexíveis e a comunicação é seriamente restrita a argumentos cabíveis a essas funções. As pessoas não são livres para expressar uma série de experiências, vontades, desejos e sentimentos. Tem que limitar-se a desempenhar seu papel, que se adapta aos papéis dos outros membros da família. Funções existem em todas as famílias, mas conforme as situações mudam, os membros devem mudar e adaptar-se para que a família continue saudável. Desta forma, o tipo de maternidade adequado a uma criança de 1 ano será completamente inadequado a uma criança de 13, e a função da mãe deve alterar-se para adaptar-se à realidade.
Em famílias desajustadas, os aspectos mais importantes da realidade são negados e as funções permanecem inflexíveis. Quando ninguém pode discutir o que afeta individualmente cada membro da família, como também a família em um todo, na verdade, quando a discussão é proibida implicitamente, muda-se de assunto ou explicitamente não falamos sobre essas coisas. Aprendemos a não acreditar em nossas próprias percepções e sentimentos. Quando a família nega a realidade, começamos a negá-la também, e isso prejudica seriamente o desenvolvimento dos instrumentos básicos para a vida e para o relacionamento com pessoas e situações. É um prejuízo que se vê em mulheres que amam demais. Tornamos-nos incapazes de discernir se algo ou alguém é bom para nós ou não. Situações e pessoas que outros evitariam normalmente por serem perigosas, desconfortáveis ou perniciosas não são repelidas por nós, pois não as podemos avaliar realisticamente ou de forma autoprotetora. Não confiamos em nossos sentimentos, não os usamos para dirigir nossa vida. Ao contrário, somos na verdade atraídos para os perigos, intrigas, dramas e desafios de que se esquivariam outras pessoas, com experiências mais saudáveis e equilibradas. E através dessa atração, nos machucamos ainda mais, pois muitos do que nos atrai é réplica do que vivemos ao crescermos. Ferimos-nos outra vez. Ninguém se transforma em mulher que ama demais por acaso. Crescer como mulher nessa sociedade, em tal família, pode gerar alguns padrões previsíveis. As seguintes características são típicas das mulheres que amam demais. Mulheres como Gil e talvez como você. Você vem de um lar desajustado em que suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. Como não recebeu um mínimo de atenção, você tenta suprir essa necessidade insatisfeita através de outras pessoas, tornando-se superatenciosa, principalmente com homens aparentemente carentes. Como não pode transformar seus pais nas pessoas atenciosas, amáveis e afetuosas de que precisava, você reage fortemente ao tipo de homem familiar, mas inacessível, o qual você tenta, mais uma vez, transformar através do seu amor. Com medo de ser abandonada, você faz qualquer coisa para impedir o fim do relacionamento. Quase nada é problema. Toma muito tempo ou mesmo custa demais se for para ajudar o homem com quem está envolvida. Habituada à falta de amor em relacionamentos pessoais, você está disposta a ter paciência, esperança, tentando agradar cada vez mais. Você está disposta a arcar com mais de 50% das responsabilidades, da culpa e das falhas em qualquer relacionamento. Sua autoestima está criticamente baixa e, no fundo, você não acredita que mereça ser feliz. Ao contrário, acredita que deve conquistar o direito de desfrutar da vida. Como experimentou pouca segurança na infância, você tem uma necessidade desesperadora de controlar seus homens e seus relacionamentos. Você mascara seus esforços para controlar pessoas e situações mostrando-se prestativa. Você está muito mais em contato com o sonho do que como o relacionamento poderia ser com a realidade da situação. Você é uma pessoa dependente de homens e de sofrimento espiritual. Você tende psicologicamente e com frequência bioquimicamente a se tornar dependente de drogas, álcool e outros certos tipos de alimento, principalmente doces. Ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam de soluções, ou ao se envolver em situações caóticas, incertas e dolorosas emocionalmente, você evita concentrar a responsabilidade em si própria. Você tende a ter momentos de depressão e tenta preveni-los através da agitação criada por um relacionamento instável. Você não tem atração por homens gentis, estáveis, seguros e que estão interessados em você. Acha que são homens agradáveis, que homens são enfadonhos.
Gil apresenta quase todas as características em maior ou menor escala. Foi muito mais por incorporar tantas das atribuições acima que qualquer outra coisa que me dissera a respeito dele, que suspeitava que Randy tivesse problemas relacionados à bebida. Mulheres com esse tipo de quadro emocional sentem persistentemente atração por homens não acessíveis emocionalmente, por um motivo ou por outro. Ser dependente é uma forma de ser não acessível emocionalmente. Desde o início, Gil dispusera-se a responsabilizar mais que Randy por dar início e prosseguimento ao relacionamento. Como muitas das mulheres que amam demais, era obviamente uma pessoa muito responsável, uma grande empreendedora que tinha sucesso em suas áreas da vida, mas tinha, entretanto, pouca autoestima. A realização de seus objetivos acadêmicos e profissionais não contrabalançava o fracasso pessoal que sofria nos relacionamentos amorosos. Todo telefonema que Randy se esquecia golpeava fortemente a sua autoimagem frágil, que Gil então tentava recuperar heroicamente através de sinais de carinho e saídos dele. A voluntariedade de Gil em culpar-se por um relacionamento fracassado era típica, como era também sua incapacidade de avaliar a situação de forma realista e de cuidar-se, safando-se quando a falta de reciprocidade fosse visível. Mulheres que amam demais têm pouca consideração com sua integridade pessoal dentro de um relacionamento amoroso. Concentram sua energia na mudança do comportamento e sentimentos de outra pessoa em relação a elas. Através de manipulações desesperadas, como as dispendiosas chamadas telefônicas e viagens aéreas de Gil a San Diego, é bom lembrar que seu orçamento era extremamente limitado. Suas sessões de terapia a longa distância com Randy eram antes uma tentativa de transformá-lo no homem de quem precisava, do que mais uma tentativa de ajudá-lo a descobrir quem era. Na verdade, Randy não queria ajudar nessa descoberta. Se tivesse interessado em tal jornada de autodescoberta, teria se esforçado ao invés de sentar-se passivamente enquanto Gil tentava forçá-lo a analisar-se. Ela fazia esse esforço porque a outra alternativa era conhecê-lo e aceitá-lo como era, um homem que não se importava com seus sentimentos nem com o relacionamento. Voltemos à sessão de Gil para entender melhor o que a trouxera a meu consultório naquele dia. Agora falava sobre seu pai. Era um homem inflexível. Jurei que um dia sairia vencedora de uma discussão com ele. Refletiu por um instante. Nunca venci, no entanto. Provavelmente a razão porque comecei a estudar direito. Adorava a ideia de defender um caso e ganhar. Sua face se acendeu num sorriso, mas ficou séria novamente. Sabe o que fiz certa vez? Fiz meu pai dizer que me amava e me dar um abraço. Gil tentava relatar o fato como se fosse uma brincadeira da sua época de adolescente, mas não soava daquela forma. A imagem de uma garotinha, cheia de mágoas, veio à tona. Se eu não o forçasse, jamais aconteceria. Ele me amava, mas não conseguia demonstrar. Nunca mais conseguiu dizer aquilo. De forma que estou feliz por tê-lo forçado. Do contrário, jamais ouviria isso dele. Esperei anos e anos. Tinha 18 anos quando disse a ele: vai dizer que me ama? E me movi até que dissesse. Então pedi um abraço, e eu tive que abraçá-lo primeiro. Ele só me apertou em retribuição e deu uns tapinhas no meu ombro. Mas tudo bem, eu realmente precisava que ele fizesse isso. As lágrimas voltaram, dessa vez caindo sobre as bochechas arredondadas. Por que foi tão difícil para ele? Parece algo primário ser capaz de dizer à filha que a ama. Mais uma vez observou as mãos encolhidas. Eu me esforçava tanto, e por isso que discutia e brigava demais com ele. Pensava que se um dia eu ganhasse, ele se orgulharia de mim. Teria que admitir minha competência, mais que qualquer coisa no mundo, queria sua aprovação, o que para mim significava seu amor.
Ao conversar mais um pouco com Gil, ficou claro que sua família justificava a rejeição do pai pelo fato de este querer um filho e ter ganho uma filha. A explicação simplista da frieza do pai com relação à criança era muito mais fácil de ser aceita por todos, inclusive Gil, do que a verdade sobre ele. Após um tempo razoável de terapia, Gil reconheceu que seu pai não tivera laços emocionais estreitos com ninguém. Fora incapaz de expressar ternura, amor ou aprovação a alguém no campo pessoal. Sempre houvera razões para seu estreitamento emocional, como brigas e diferenças de opinião, ou fatos irreversíveis, como o Gil ter nascido menina. Todos os membros da família escolheram aceitar essas razões como legítimas, ao invés de analisar a qualidade do seu relacionamento com o pai. Na verdade, Gil achava extremamente mais difícil aceitar a incapacidade de seu pai de amar do que continuar culpando-se. Se ela falhara, havia esperança de que um dia pudesse modificar-se suficientemente de forma a causar uma mudança em seu pai. Quando acontece algo muito doloroso emocionalmente e dizemos a nós mesmos que falhamos, estamos na verdade dizendo que temos controle sobre isso. Se nos modificarmos, o sofrimento cessará. Esse pensamento vale para todos nós. A dinâmica está por trás de muitas das autoacusações em mulheres que amam demais. Culpando-nos, prendemos-nos à esperança de que seremos capazes de descobrir onde está o erro e corrigi-lo, controlando dessa forma a situação e fazendo o sofrimento cessar. Esse aspecto ficou bem claro em Gil durante a sessão subsequente, quando descreveu seu casamento. Atraída inexoravelmente por uma pessoa com quem pudesse recriar o clima emocionalmente desconexo em que vivera com seu pai, seu casamento era uma oportunidade de tentar novamente ganhar o amor sonegado. Ao relatar mais uma vez como acontecera com seu marido, lembrei-me de uma máxima que ouvira de um amigo terapeuta. Quem tem sede demais não escolhe a água. Sedenta de amor e aprovação e rejeitada pela família, embora não reconhecendo o fato, Gil estava destinada a encontrar Paul. Nós nos conhecemos num boteco. Eu tivera lavado minhas roupas numa lavanderia ao lado e fui até o boteco por alguns minutos. Paul estava jogando bilhar e perguntou-me se queria jogar. Disse que sim, e foi o começo de tudo. Convidou-me para sair. Não aceitei. Expliquei que não saía com homens que não conhecia em botecos. Ele me seguiu até a lavanderia e continuou falando comigo. Finalmente, dei-lhe meu telefone e nos encontramos na noite seguinte. Fez uma pausa e continuou. Você não vai acreditar, mas começamos a morar juntos 2 semanas depois. Ele não tinha onde ficar e eu tive que me mudar do meu apartamento, então juntamos nossas coisas. Não havia nada de tão maravilhoso, nem sexo, nem companheirismo, nada. Mas após 1 ano com minha mãe, estava irritada com minha conduta, nós nos casamos. Apesar do começo informal, Gil logo ficou obcecada. Por ter crescido tentando transformar o errado em certo, trouxe naturalmente aquele modelo mental e comportamental para o seu casamento. Fiz muitas tentativas, quero dizer, eu amava de verdade e estava determinada a fazê-lo me amar. Seria a esposa perfeita, cozinhava e limpava feito louca, e tentava ir à faculdade também. Ele não trabalhava. Ficava deitado ou, de vez em quando, desaparecia por vários dias. Era um inferno. Esperava e imaginava coisas. Mas aprendi a não perguntar onde estivera. Por quê? Ela hesitou, ajeitando-se na cadeira. É difícil admitir isso. Estava certa de que poderia fazer o relacionamento dar certo se me esforçasse. Mas, às vezes, ficava furiosa por ter desaparecido. E ele me espancava. Nunca me vi dessa forma como uma mulher que se deixava espancar. O casamento de Gil terminou quando seu marido conheceu outra mulher, numa de suas longas ausências de casa.
Apesar de seu casamento ter se tornado agoniante, Gil ficou arrasada quando Paul a deixou. Eu sabia que, quem quer que fosse a outra, era tudo que eu não era. Pude até perceber porque Paul me deixara. Senti-me como se não tivesse nada a oferecer a ele, ou a qualquer outra pessoa. Não o julguei por me deixar, afinal, eu também não me suportava. Grande parte do meu trabalho com Gil era fazê-la compreender o processo doentio em que imergia por tanto tempo, sua dependência de relacionamentos condenados com homens não acessíveis emocionalmente. Os aspectos de dependência do comportamento de Gil nos relacionamentos equiparava-se ao uso dependente de drogas. Sentia-se viajando no início de cada relacionamento, um sentimento de euforia e excitação, enquanto acreditava que, finalmente, satisfaria suas necessidades de amor, atenção e segurança emocional. Pensando desta forma, Gil ficava cada vez mais viciada no homem e no relacionamento para sentir-se bem. Então, como um viciado que precisa aumentar a dose para que continue a fazer efeito, ela foi levada a insistir no relacionamento quando isso já não mais proporcionava tanta satisfação e realização. Ao tentar manter o que fora tão maravilhoso, tão promissor, Gil adestrava seu homem, servilmente, em busca de maior contato, mais confiança, mais amor, pois recebia cada vez menos. Quanto pior se tornava a situação, mais difícil era desistir por sua necessidade de ser tamanha. Não podia desistir. Quando veio pela primeira vez ao meu consultório, Gil tinha 29 anos. Seu pai morrera há 7 anos, mas ainda era o homem mais importante de sua vida. De certa forma, ele era o único, pois o colocava ao lado de todo o relacionamento como com os homens que a atraíam. Tentando ainda ter o amor deste homem que por problemas pessoais não pudera dá-lo. Quando nossas experiências na infância são bastante dolorosas, somos frequentemente compelidos a recriar situações parecidas em nossas vidas, com o intuito de conseguirmos domínio sobre elas. Por exemplo, se com Gil amamos nossos pais, precisamos deles e não somos correspondidos, envolvemos-nos sempre com uma pessoa parecida, ou muitas pessoas parecidas, na fase adulta, na tentativa de ganhar a velha luta por amor. Gil personificava esse processo quando se via atraída por homens incompatíveis um após outro. Há uma velha história sobre o homem míope que perde suas chaves tarde da noite e procura por elas a luz de uma lâmpada de rua. Uma pessoa aproxima-se e oferece ajuda, mas pergunta a ele: tem certeza de que perdeu aqui? O míope responde: não, mas é aqui que está iluminado. Gil, como míope, não procurava o que faltava onde havia esperança de encontrar, mas onde era mais fácil de procurar, pois era uma mulher que amava demais. Neste livro, exploramos o que significa amar demais, porque amamos demais, onde aprendemos e como podemos transformar dessa forma de amar demais numa relação saudável. Examinemos então novamente as características de mulheres que amam demais, desta vez uma por uma. Gente, eu fui lendo aqui, nem vi que se tinha pergunta, se tinha nada, mas aqui tem. É buscar em um relacionamento preencher algo? Então, Dani, né? Dani, na verdade, a questão que fala no livro é uma busca, mas uma busca que vem da infância, né? Por exemplo, a pessoa teve uma vivência, que no caso, tá? Nesse primeiro caso que está sendo analisado aqui no livro, a pessoa teve problemas com os pais. Então, o pai dela era um homem que não sabia dar amor, né? Não sabia demonstrar afeto, demonstrar amor. E ela sempre procurou por isso. Então, automaticamente, o cérebro dela buscava por pessoas que de certa forma lembrassem as atitudes do pai, porque ela precisava, ela sentia uma necessidade de receber o amor de uma forma natural. E como ela não tinha recebido do pai, ela procurava em pessoas difíceis, pessoas com algum tipo de problema,
com o mesmo padrão do pai, para que de repente essa pessoa oferecesse alguma coisa para ela. Mas automaticamente a pessoa que é como o pai dela, que não sabia, isso é algo inconsciente. Uma pessoa que não sabe passar amor e ela procurar uma outra pessoa igual, vai ser a mesma coisa. Então ela se esforçava, ela tentava agradar de todas as formas para ver se de repente aquela pessoa conseguia dar o amor que ela estava precisando, que ela estava buscando, na verdade, né? E aí é um padrão. Segundo algumas pesquisas, isso é um padrão que a gente traz realmente, né? Pessoas que vêm de família desestruturada, famílias disfuncionais, vamos colocar assim, né? Pessoas que vêm de famílias disfuncionais, muitas vezes se relacionam com pessoas que têm o mesmo padrão de sofrimento que elas tinham na família, né? E aí onde a pessoa acaba não sendo feliz nunca e não entende por quê. E muitas vezes se culpam, acham que são as responsáveis e que quanto mais elas se doarem, de repente a pessoa consegue olhar para elas diferente, né? Elas acabam se culpando por questão do outro. E assim, aqui nesse livro tem várias, eu já li ele umas 2 vezes, né? Tem várias histórias e várias questões. Tem uma pessoa que teve problema com a mãe, outra com o pai, tem uma pessoa que teve problema de abuso. Então ele vai contando várias histórias e ela vai dando os insights de por que pode estar acontecendo aquilo. E a gente acaba se identificando, né? Eu, assim, me identifiquei com muita coisa desse livro, né? Porque eu também acho que eu sou uma mulher que ama demais. Fui, não sou mais, tento me controlar para não ser mais. Mas eu acabei me policiando bastante com isso, né? Pelo que eu venho aprendendo, pelo que eu venho buscando. Mas eu acho que é muito normal, né? A cultura que a gente vive traz muito pra gente isso, né? De que a mulher precisa agradar no relacionamento, que o relacionamento depende da mulher. Tem muita mulher que pensa dessa forma, né? Que se o casamento acabou, a culpa é minha. Se o filho deu problema, a culpa é minha. Acaba sempre sendo a culpa da mulher. Sim, é um padrão cultural. Na verdade, a gente vai trazendo essa questão, né? Culturalmente falando, a mulher é cobrada pelo casamento dar certo, pelos filhos serem bem criados, né? Porque muitas vezes eu já ouvi de muitas pessoas isso. Ah, tá, fulano tá dando trabalho porque a mãe não soube criar. Onde que a mãe tava que a mãe não viu, né? Sendo que a criação de filho é feita a 2, né? No caso, o pai e a mãe. E muitas vezes se culpa a mãe justamente por essa questão do padrão cultural mesmo, né? Que nós vivemos. Bom, aqui nessa parte do livro, ela fala sobre algumas perguntas que ela fez, né? Sobre a vida de Gil. E é bem extensa, bastante extensa mesmo. Eu não sei há quanto tempo nós estamos aqui, porque senão daqui a pouco a live cai, né? Não, acho que é 1 hora só que segura aqui. Mas é assim, eu tinha me programado de uma outra forma, tá? No caso, era pra eu ter pego tem um vídeo um canal no YouTube, que ele tem todos os capítulos, né? Eu vou estar deixando ele disponível depois aqui nos comentários, para quem quiser entrar e escutar todos os capítulos. E a gente vai fazer um acompanhamento de uma outra forma, que acho que fica um pouco mais fácil, né? Das pessoas já estarem com os capítulos já lidos, ou lá é audiobook, pra gente poder estar conversando sobre isso. Mas a intenção hoje era isso mesmo, né? Falar um pouco sobre o livro, mostrar um pedaço do livro e falar sobre os padrões, né? E, no caso, perguntar pra vocês o que vocês têm entendido, assim... quais são as experiências que vocês identificam, se já passaram por isso, se conhecem pessoas que passaram por essa questão de se dedicar demais a um relacionamento, se achando responsáveis pelo relacionamento dar certo, né? Achando que pode mudar o outro. Ah, o outro não quer. Não, mas eu vou fazer ele querer. Se eu agir assim, ele vai querer. Se eu fizer de certa forma, ele vai querer, porque... eu vou conseguir fazer com que ele me ame, eu vou conseguir fazer com que ele me aceite, né? Assim como o relacionamento é feito a 2, mas culturalmente as mulheres têm que servir ao homem companheiro. Realmente, infelizmente, na sociedade que nós vivemos ainda é bem assim, né? Espero que daqui a alguns anos, né? Eu sei que eu não vou ver, mas que daqui a alguns anos alguma coisa realmente mude, né? Acho que tem mudado bastante. Se a gente for parar pra pensar em como eram os relacionamentos antigos, né? A gente já teve uma boa mudança, mas ainda falta muito.
Eu acho que falta a questão da consciência mesmo. Eu acho que o mais importante é isso. Quando a pessoa busca o autoconhecimento, ela consegue mudar esse padrão, né? Porque se a mulher não busca entender o que leva ela a agir assim, o porquê que ela tá tratando dessa forma, ela não vai mudar. Ela só vai conseguir mudar quando ela conseguir entender pelo que ela tá passando, o que levou ela a agir dessa forma, por que os relacionamentos dela sempre dão errado, né? Por que ela sempre se relaciona com pessoas problemáticas? Por que ela não consegue se relacionar? Porque muitas dessas mulheres que amam demais, como diz o livro, elas não gostam de homem muito certinho, homem muito romântico. Elas acham que eles são, tipo, eles não dão um friozinho na barriga. O friozinho na barriga é que elas estão acostumadas a viverem e a verem de um relacionamento, né? Que muitas vezes na família delas era assim, né? Então elas passam a não conseguir identificar num homem que não tem esse perfil, que vai dar o frio na barriga, que vai ter aquele relacionamento inconstante, não é uma coisa atrativa, né? Então elas acabam não passando por isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é a autoavaliação, né? Então é isso, eu acho que, como eu falei, para a próxima semana, né? Vai ser quarta-feira que vem também, vou estar aqui fazendo mais uma parte do livro. Vou tentar fazer de uma outra forma, da forma como eu tinha previsto. Eu vou colocar durante a semana o trecho do livro, que é pra gente poder só discutir ele no dia da live, que eu acho que fica muito mais fácil. Tanto eu não tenho que ler todo, e a gente consegue estar interagindo, né? A gente vai ler, como todo mundo já leu, quem tiver na live já vai ter lido ou ouvido, a gente vai só discutindo ele, que fica muito mais fácil de trabalhar. Então, assim, pra quem estiver na live agora, ou pra quem for ver lá gravada depois, e quiser participar na próxima quarta, o mesmo horário, 7h30, né, às 19h30, eu acho que uma atividadezinha legal pra gente fazer durante a semana seria isso, sabe? Realizar uma autoavaliação. Tentar identificar quais são os seus padrões de relacionamento. Como que foi, assim, identificar quais foram os seus padrões, como foram seus namorados, como foi sua relação com os seus pais, como foi a relação com seus amigos mesmo, né? Como é a relação com seu esposo, ou como foi, se você foi casada mais de uma vez, porque o relacionamento acabou. Então, durante a semana, fazer essa avaliação. Não precisa trazer, não precisa falar nada disso, mas porque, na verdade, a autoavaliação é pra você, né? Você mesmo vai se avaliar, você mesmo vai se entender. Então, fazer isso, uma folhinha, uma caneta, e colocar ali qual foi seu padrão de relacionamento até hoje, para ver até onde, de repente, você tem um quadro de codependência, né? Seja ela emocional, ou seja ela por conta de algum outro fator, né? Porque existem vários tipos de codependência. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso amanhã. Existem vários tipos de codependência e eu vou explicar um pouquinho quais são. Então, você tentar identificar quais são os seus padrões de comportamento, quais são os seus padrões de relacionamento, quem são os tipos de homem que você vem se relacionando. Tem dado certo? Você sofre, né? É sofrido pra você ter um relacionamento? Porque, na verdade, o relacionamento não pode ser uma questão sofrida, né? Ele tem que ser uma questão gostosa, uma divisão de duas pessoas, realmente. Quando você tá num relacionamento que só você se esforça, que você se dá demais e não recebe o retorno, quando você se frustra, quando você se sente acuada, quando tem medo, às vezes, de falar, não posso falar porque fulano pode não gostar, e se ele não gostar, ele pode me largar, sabe? Então, é um processo que não é um processo saudável, que é onde são os relacionamentos tóxicos, né? E eles podem ser tratados nessa questão de mudança de comportamento, mudança de padrão de pensamento. Quando você conseguir mudar esse padrão de escolha, o padrão de busca, dentro de você, quando você conseguir entender o porquê você é assim e você conseguir mudar aquele padrão, aí os seus relacionamentos mudam e você consegue se relacionar de forma mais saudável, né? Então, eu acho que é isso. Então, é isso, né? Nosso tempo já tá acabando, já tá dando 1 horinha. Aí eu vou passar para quem estiver na live, quem for estar assistindo gravado depois. Tenta fazer isso. Sempre podemos mudar, com certeza, com certeza. Isso que é o bom, né? A neuroplasticidade cerebral é maravilhosa, né? Nessa parte, o cérebro, minha mãe costuma falar que o cérebro é um órgão fora do corpo, né? Que ele não faz parte do corpo, porque assim, ele é incrível, né? Parece que ele tem vontade própria. Mas eu acho que a parte mais importante, mais interessante do cérebro realmente é a neuroplasticidade. Ele conseguir aprender novas funções, conseguir aprender novas habilidades, né? E com isso a gente consegue modificar e consegue aprender e evoluir, que é o mais importante.
Tá bom? Muito obrigada, Dani, por estar aqui na live, tá? As outras pessoas que entraram e saíram, que eu vi um monte de pessoas que entraram e acabaram saindo, e eu não consegui dar atenção porque eu tava lendo o livro, né? Obrigada também por quem participou. Obrigada por quem vai participar na próxima. E quem estiver vendo, faz isso. Tenta fazer isso, faz essa autoavaliação. Tenta identificar para a próxima semana quais são os seus padrões de relacionamento. Não só relacionamento amoroso, tá? Mas o seu padrão de relacionamento com qualquer tipo de pessoa, que aí a gente faz uma avaliaçãozinha juntos, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada e até a próxima.